Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do Livro Filosofal. Hoje vimos aqui falar das minhas leituras de maio. Não sei se lembram, mas no mês passado eu fiz um vídeo sobre as leituras de abril e referi que maio ia ser um mês de leituras difíceis. Pensava mesmo que maio ia ser um mês muito difícil e que não ia ler praticamente livro nenhum. Como as coisas que eu digo nunca saem acertadas, foi o mês em que eu li mais até agora. Maio foi o mês do ano 2020 em que eu li mais livros até agora. Acontece que li 6 livros que estão aqui atrás. 6 livros, pessoal. Eu normalmente não saio ali do patamar dos 4, a fazer trabalhos para a faculdade e a estudar para mini testes. Antes de tudo, quero dizer que a minha book sleeve finalmente chegou, da Book Chic, e eu estou apaixonada. Eu não sei se vem bem a capa, mas ela é assim, com uns catinhos e é muito linda por dentro. Eu estou simplesmente apaixonada porque eu nunca tinha tido uma book sleeve, portanto, eu estou só a amar. Continuando, e que leituras foram estas? Comecei o mês muito bem. Em abril acabei a trilogia de Aquatar, A Court of Thorns and Roses, e isto é sempre a mesma coisa, que eu nunca consigo dizer as palavras corretamente. Em maio comecei a ler este livro que eu acho que deve ser dos mais lindos na minha estante, A Court of Frost and Starlight. Muita gente deu um mau feedback a este livro, então quando eu o fui ler eu estava com muito receio de não gostar dele. O que é que aconteceu, pessoal? Eu amei este menino. Isto aqui é uma novela, para quem não sabe, é lindo, tem uma capa linda. E acontece que o livro é uma história muito slow, é uma história muito calma, muito acolhedora e uma narrativa lenta. Nada significante acontece neste livro. Isto basicamente eu acho que é um livro para nos dar closure, para nos dar a conhecer um bocadinho mais das feridas que a tal guerra deu nas personagens. Acho que é uma maneira de nos aproximarmos mais de certas personagens e, além disso, é um livro fantástico, serve de ponte para aquilo que aí vem, pessoal. Eu acabei de ler este livro e eu fiquei... Sara, despacha-te. Já está quase, pessoal. Em janeiro temos a continuação. O livro é lindo, eu amei este livro e pronto, não falo mais sobre ele, senão não me calo. Vocês achavam que isto estava ali só para enfeitar? Hidratem-se, meninos. Hidratem-se. Depois da Court of Frost and Starlight, li os livros que eu já falei no último vídeo, de Cassandra Clare. Ou seja, comecei a ler The Mortal Instrument. E estes livros, meninos, se vocês não viram o meu vídeo sobre a minha entrada no mundo de Cassandra, vão ver. Eu não vou discorrer muito sobre eles, porque eu já falei sobre eles. Basicamente, gostei muito de City of Bones. Tem uma escrita muito simples, mas viciante. A história não é a melhor história do mundo, digamos, mas o mundo está a ser lentamente construído e eu gostei muito. City of Ashes. Eu não fui a maior fã deste livro, porque eu achei que, apesar das personagens estarem a desenvolver um bocadinho, nada de extraordinário acontece. O que é que aconteceu neste livro de City of Ashes que eu realmente adorei? Finalmente comecei a gostar do Simão. Sim, finalmente comecei a gostar do Simão. City of Glass. Eu amei este livro. Eu quase que chorei a ler City of Glass. Muito bom. Finalmente, neste livro temos um desenvolvimento de personagens brutal. Comecei a gostar de personagens que ao início não lhes dava muito valor. A história passa de Nova York para a terrinha dos Shadowhunters, Idris ou Alicante. A história está muito bem construída e a escrita dela vê-se que melhorou imenso. O meu 5º livro do mês, ou seja, eu no momento em que o comecei a ler, eu já estava... Quando é que eu estou a ler o meu 5º livro? Eu não sei como é que eu passei para o meu 5º livro. Eu estava a fazer montes de trabalhos e fazer montes de coisas ao mesmo tempo e pensei, vou começar a ler The Cruel Prince. Eu demorei muito tempo a ler este livro, pelas razões que acabei de dizer, mas o livro é muito bom. Mas toda a gente
partilha da mesma opinião que eu. Este livro é muito lento. Eu nunca tinha lido nada da Holly Black e fiquei fã da escrita da Holly Black. Gosto muito do mundo que ela está a construir. A semelhança com a trilogia de ACOTAR, The Cruel Prince também se passa no mundo das fairies. Só que neste livro há muito poder político, há muita estratégia. Há muita estratégia. Este livro tem aqui um bocado a imagem mais crua das fairies, muito como criaturas vis e maliciosas. Basicamente, a personagem principal, a Jude, ela é uma guerreira, ela é uma lutadora, ela é uma estrategista e uma espia. Eu achei o livro muito interessante porque a imagem dela enquanto humana, no meio daqueles mundos das fairies, é do tipo Amiga, onde é que tu estás a meter? mas não é que ela se está a safar. Apesar disso, eu sinto que mais de metade do livro foi construção do mundo e construção da personagem. Até à parte 2 não aconteceu grande coisa, basicamente nada. E eu não vou dizer o que é a parte, como é que começa a parte 2, porque senão estou a dar spoiler. A partir da parte 2 as coisas começam a andar muito mais depressa, finalmente está a acontecer alguma coisa, as teorias que eu tinha estão a ficar comprovadas, mas foi uma leitura muito boa e gostei muito de entrar neste mundo. Estou tão curiosa para começar agora a ler o The Wicked King. Acontece uma coisa triste, porque eu sei que se eu for agora ler o The Wicked King, eu não tenho ainda o Queen of Notting, porque ainda não sei a versão de bolso e como vocês podem ver, eu tenho a versão de bolso e eu não estou para comprar edições diferentes. Não. Finalmente chegamos ao último livro do mês, que foi literalmente o último livro do mês, porque eu acabei de ler este livro no dia 31. O último livro do mês foi Nem Todos os Peitos Refletem, de Catarina Magalhães. Este livro fala sobre Alice, que tem 16 anos e está no seu 9º ano. Este livro começou a fazer muita impressão logo de início, quase que comecei aqui a sentir dentro de mim. Este livro mexeu comigo, digamos que sim. Apesar de eu não ser a maior fã de livros juvenis e com personagens principais com 16 anos ou 14, eu gostei deste livro. Apesar de haver pontos que eu acho que podem ser melhorados neste livro, eu acho que a Catarina esteve muito bem com este livro, gosto muito. Eu acho que serviu um pouco para eu voltar aos meus tempos de 9º ano. Não que seja uma coisa boa, pessoal, não é que seja propriamente algo bom, mas acho que deu para refletir um bocadinho e perceber que aquilo que me aconteceu a mais gente e que podemos sempre dar a volta por cima das coisas mais difíceis da vida que nos acontecem. No 9º ano e com 16, 15, 14 anos, etc., o mundo é cruel. As crianças são cruéis, pessoal. Ela descreve muito bem isso aqui e, por um lado, há gente que vai ler isto e achar que as crianças e miúdos com 15 anos não são assim tão terríveis. São, pessoal. São terríveis e eu acho que isto, a maneira como está escrito e etc, deu mesmo para entrar um bocadinho no meu eu de 14 anos, 15 anos e pensar que isto realmente antigamente era assim e eu sinto que fiz uma espécie de viagem no tempo e gostei da maneira como o livro acabou. No fim dá-nos um bocado a perspectiva de Alice já no futuro e eu achei isso muito interessante. Espero que tenham gostado, pessoal. Isto foram as minhas leituras loucas do mês, sem contar com os 1001 artigos que eu li para a faculdade, apesar de não ter lido nenhum. Eu fiz tipo 5 trabalhos sem ler uma coisa por completo. Mas pronto! Espero que tenham gostado, pessoal. Finalmente encontro-me de férias. Vou agora começar a ler Crescent City, de Sarah J. Maas, sem afetar a minha própria consciência que devia estar a fazer outra coisa. Finalmente, pessoal. Espero que tenham gostado. Isto foram as minhas leituras do mês de maio. Foi uma aventura daí. Vemo-nos no próximo vídeo, fadinhas. Tchau, tchau!